Aí. Fala galera, vamos lá começar mais um ano letivo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Muitos já me conhecem, para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz. A gente vai continuar o trabalho da física, né? No ano passado a gente trabalhou aí a introdução à física, vimos que a física é a ciência da natureza que trabalha os fenômenos, que explica o funcionamento de vários equipamentos, né? Celulares, um avião que está voando, o ar-condicionado, o automóvel, o próprio celular. Então, a física está no nosso cotidiano, a queda dos corpos, né? Vimos que o cientista, o Galileu Galilei, é um velhinho que tem uma barbinha assim parecida com a minha, ele implementou a metodologia científica, né? E ele implementou os testes. E nós vivemos hoje ainda esse período de pandemia, onde estão sendo testadas as vacinas, né, contra o coronavírus. E essas vacinas são testadas utilizando a metodologia científica. Eles têm que isolar o vírus, né, criar a vacina, testar para ver se ela vai provocar, né, a construção de uma reação no corpo, criando anticorpos para combater esse vírus. Então isso é testado cientificamente. E nós vimos aí no primeiro ano que iniciou a metodologia científica foi o senhor Galileu Galilei. Para esse ano nós vamos trabalhar um conteúdo bem tranquilo, com várias aplicações práticas, e a gente pode comprovar isso no nosso cotidiano, né? A gente vai iniciar o ano trabalhando a termologia, né? A termologia é a parte da física que estuda o calor e a temperatura e todos os fenômenos relacionados ao calor e temperatura. Mas para a gente entender esses fenômenos, né, a dilatação térmica, a provocação de funcionamento da geladeira, do ar-condicionado, tem a ver com termologia, com correntes de convecção, mas para isso a gente tem que entender bem as definições de temperatura e calor. O que seria temperatura? Quando a gente falar temperatura está alta, temperatura está baixa, a gente tem que ter em mente que temperatura é a medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Né? Toda a matéria é feita de partículas, prótons, elétrons, nêutrons de moléculas, e essas partículas elas estão em constante movimento. E se eu aumentar esse movimento e essa agitação, eu estou aumentando a temperatura. A temperatura é medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Um exemplo aí no nosso cotidiano, se eu vou fazer um cafezinho e coloco água para ferver. No início a água está bem calminha. À medida que a temperatura aumenta, ela começa a agitar, né, as partículas começam a se movimentar, chega um ponto que ela começa a evaporar, né, aumentando a agitação dos corpos e, consequentemente, aumentando a temperatura. Então tem que perceber que, fisicamente, a temperatura é medida do grau de agitação das partículas desse corpo. Agora, o que seria o calor? O calor, a definição física, é a transição de energia térmica do corpo mais quente para o mais frio, né? A energia térmica é aquela demonstrada através da temperatura. Essa agitação ela passa sempre do corpo mais quente para o mais frio, sempre daquele que está mais agitado para aquele que está mais calmo, está mais frio. Isso é uma lei da natureza, né? Existem alguns paradigmas, né, que muitos usam o senso comum para entender que estão fora da definição científica. Por exemplo, se começa a fazer um frio, né? Esfriou a temperatura lá fora. Aí a gente pensa, fecha as janelas para que o frio não entre aqui dentro da sala, por exemplo. Não existe essa definição. O frio não vai entrar, é o calor que vai sair. É sempre do mais quente para o mais frio. Calor é transição, calor tem a ver com movimento de energia térmica. Tá? Então a gente tem que ter isso fixo na cabeça da gente, a gente poder entender os fenômenos que acontecem aí.
O aparelho usado para medir temperatura, que hoje está muito na moda, é o termômetro. O aparelho usado para medir temperatura. Existem vários tipos de termômetros. A gente está acostumado com o termômetro de mercúrio, que é aquele que o médico e o enfermeiro dá uma balançada nele, para que o mercúrio que está nesse bulbo, né, que está aqui nesse cilindro, ele volte e fique totalmente nesse recipiente. Aqui o mercúrio é acumulado. Tá? Então o médico e o enfermeiro dá uma balançadinha nele, voltou. Quando você coloca esse termômetro embaixo do braço, o que acontece? O calor do seu corpo vai ser transferido para esse mercúrio. O que seria o mercúrio? O mercúrio é o único metal líquido que existe na natureza. Ele é muito volátil, ele recebe o calor e expande, aumenta o seu volume. E esse mercúrio vai se expandindo no cilindro graduado e onde a gente vai aferir a temperatura aqui. Tá? A temperatura normal do corpo humano é 36,7 graus. Se tiver acima disso, 37 acima, você já está considerando que você está com febre. É um sinal que alguma coisa está errada no seu corpo. Abaixo de 36,7, a temperatura está diminuindo, seu metabolismo está caindo, também tem alguma coisa errada. Então, o nosso corpo humano ele tem temperatura constante, de 36,7 graus aproximadamente. Quais são os tipos de termômetro que existem? Esse é um deles, o termômetro de mercúrio. Existe o termômetro digital, que ao invés de uma escala termométrica tem um mostrador digital. E existem esses termômetros que a gente está usando muito aí hoje, a gente vê, que a gente chega no lugar, eles colocam lá na testa da gente para medir a temperatura. Esse termômetro trabalha com frequência de infravermelho. Nós estudaremos aí que todos os corpos estão emitindo calor. E o calor é uma onda eletromagnética na frequência do infravermelho. E esse aparelho ele compara essa frequência que está sendo emitida pelo seu corpo com a referência que ele tem, e aí ele vai saber qual é a temperatura que o seu corpo está. Então esses são os aparelhos usados para medir a temperatura. Uma outra definição bastante importante é o equilíbrio térmico. O que seria o equilíbrio térmico? Como o calor é transferência de energia térmica de um corpo quente para um mais frio, quando acontece a troca de calor, acontece uma variação de temperatura. Por exemplo, se eu vou fazer um suco, um suco de laranja, pega a água ali natural, em torno de 25 graus Celsius. Eu vou colocar gelo dentro desse suco. O que pode acontecer? Olhem bem aqui. Imaginem um copo com suco, temperatura 25 graus Celsius. Eu vou colocar gelo aqui dentro. O que vai acontecer quando eu coloco bloquinhos de gelo dentro do suco? Eu pergunto para vocês: o gelo vai esfriar o suco? Ou é o suco que vai esquentar o gelo? Olha a pergunta, vai acontecer troca de calor. O suco está a 25 graus Celsius, o gelo está a 0 graus Celsius. O gelo está a 0, o suco a 25, eu quero que o suco esfrie. Eu pergunto para vocês, é o gelo que esfria o suco ou é o suco que esfria o gelo? Pensem nessa resposta. Aí eu preciso saber a definição. O que é calor? É energia térmica que vai sempre do mais quente para o mais frio. Aí entra a importância da definição científica para a gente entender o que acontece no nosso próprio cotidiano. Se é o mais quente para o mais frio, o mais quente é o suco, 25 graus, o gelo está 0. Então o que acontece? O suco vai fornecer calor para o gelo vai esquentar e o suco vai esfriar. O gelo derrete. Para ele derreter, ele tem que esquentar, tem que absorver calor, certo? Então, o que acontece? Olha aqui nosso gráficozinho para a gente entender o equilíbrio térmico.
O gelo vai esquentar e o suco vai esfriar. Eles vão atingir a mesma temperatura. Isso é chamado de temperatura de equilíbrio. Tá? Após a troca de calor de um ou mais corpos, a temperatura atingida por todo o conjunto é chamada de equilíbrio térmico. Tá ok, gente? Essa seria a nossa aulinha inaugural para a gente entender o que a gente vai trabalhar esse ano, né? Calor e temperatura, eles estão ligados a vários e vários fenômenos do nosso cotidiano. Por exemplo, explica por que o ar-condicionado, né? Nossa escola agora está bonita, todas as salas com ar-condicionado, por que ele tem que ficar em cima? A gente vai estudar que o quente sobe e o frio desce. O ar-condicionado vai esfriar o ar que está em cima e esse ar frio vai descer. Então, se eu coloco o ar-condicionado embaixo e ele esfriou o ar que está embaixo, esse ar frio não vai subir, ele permanece lá embaixo. Ele tem um propósito físico em ficar do lado de cima. Tá? Isso foi estudado e verificado antes de se criar o ar-condicionado, as teorias físicas já existiam. Então, essa parte da física que a gente vai estudar, ela está relacionada com calor e temperatura e tem muita aplicação prática, né? A dilatação térmica das fontes e vários outros fenômenos, ok? Então, nessa primeira aula, essa nossa aulinha inaugural, pessoal do segundo ano, termologia, a gente vai trabalhar esses assuntos e eu espero que isso tenha ajudado vocês a ter uma visão melhor, né, das teorias que a gente vai estudar. Muitos aqui fizeram o primeiro ano, o ano passado, e estudaram comigo, que a gente tenta trabalhar principalmente a autonomia de aprendizado. Tá? Eu costumo dizer o seguinte: qual é o melhor professor que existe? Opa, professor Luiz, não é? Não. O melhor professor que existe, primeiro, a sua dedicação, né? A sua disciplina de estudo. É você enxergar a necessidade do conhecimento para a sua vida, para você crescer enquanto cidadão, enquanto um ser nacional, tá certo? Então, ter conhecimento é necessário para você ter uma vida melhor, para você se libertar. E para fechar nossa aula, eu quero deixar aqui uma frase do Sr. Albert Einstein. Ele disse o seguinte: não faça de seus estudos uma obrigação, mas uma invejável oportunidade de aprenderem a conhecer a influência libertadora da beleza no reino do Espírito, onde o maior beneficiado será a sociedade a qual receberá os seus serviços. Ok? Então, quero deixar um grande abraço a todos, sejam todos muito bem-vindos, fiquem todos na paz, com a graça de Deus.